E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto. Eu faço uso de Romanos 8:28 para nossa meditação nesta manhã. Embora seja uma escritura muito conhecida, porém ela é muito conhecida apenas superficialmente. Esta escritura, como todas as outras, infelizmente, são raras as pessoas que creem nela com a alma. Porque se nós crêssemos com a alma, nós estaríamos procurando os benefícios que as lutas, as provas, os testes podem nos trazer. As pessoas que realmente creem em Romanos 8:28, quando ela enfrenta uma luta, quando ela enfrenta um obstáculo, ela automaticamente pergunta para si mesma: o que eu posso aprender com isto? O que esta luta, esta prova está tentando me ensinar? A pessoa se pergunta: o que a vida está querendo me mostrar? Estas são perguntas de quem crê em Romanos 8:28. Se você crê em Romanos 8:28, quando você estiver enfrentando uma luta, automaticamente o seu espírito faz essa pergunta: de que maneira isto vai contribuir para o meu bem? Quando alguém fala mal de você, a pessoa que não tem a revelação de Romanos 8:28, ela já quer retrucar, amaldiçoar quem falou mal dela, isso, aquilo. Mas quando alguém fala mal de você, você deve, em primeiro lugar, perguntar: escuta, será se de fato eu não tenho que melhorar neste ou naquele ponto? É claro que a pessoa, o difamador, ele sempre vai estar falando mal de alguém, mesmo que a pessoa seja perfeita, como Jesus foi perfeito aqui na terra, ainda assim falaram mal dele. Disseram que ele era Beelzebul, filho bastardo e tudo mais. O difamador, na verdade, ele não mostra o mau caráter da pessoa de quem ele fala. O difamador, ele mostra o mau caráter dele mesmo. O difamador, ele está falando: olha, eu sou difamador. Ele, na verdade, denigre a própria imagem dele. Mas, porém, todavia, cabe a nós, quando ouvirmos alguém falar mal da gente, cabe a gente analisar para ver se aquilo ali tem algum fundamento ou não. Há um ditado que diz assim: se alguém falar que você é um cavalo, é inveja. Se for só um que fala, é inveja. Se 3 ou 4 pessoas falarem que você é um cavalo, é um complô. Mas se 10 pessoas falarem que você é um cavalo, é melhor você comprar uma ferradura, não é? Pois bem, mas a questão aqui é: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra também nos diz que as dificuldades, a prova da nossa fé,
é mais preciosa do que o ouro que perece. E outra coisa, há provas que parecem ser uma punição, mas são portas que o conduzirão ao trono, como foi com Davi. Aquele urso que apareceu, aquela prova, aquela dificuldade, foi um treino para Davi. Porque Davi ia precisar matar aquele urso para ter fé para poder matar o leão. Quando veio o leão, ele o derrubou com uma pedra e antes que o leão pudesse se levantar, ele o agarrou pela barba e o matou. E depois, a fé que ele recebeu em ter matado o leão e o urso, vendo que Deus era com ele, aquilo lhe fortaleceu a fé para matar o Golias. Então, as provas, as dificuldades que nós enfrentamos na vida são para fortalecer a nossa fé. Deus está nos dando estes testes pequenos para que a nossa fé possa se fortalecer. E existem coisas também que Deus permite que inimigos se levantem contra você, para que Deus possa mostrar que Ele está do seu lado. Então Deus disse: aquele que se fizer teu inimigo, ele será inimigo de Deus. Por isso, o profeta diz que um eleito nunca persegue um eleito, porque quem persegue um eleito está perseguindo a Deus. Quem se faz inimigo de um eleito está se fazendo inimigo de Deus. E outra coisa sobre obstáculo. O profeta, na mensagem Esteja Certo de Deus, ele disse que quando esteve na Alemanha, ele viu um quadro, uma pintura que um pintor alemão fez ali. O nome da pintura é Terra das Nuvens. Disse que quando você olha assim à distância, parece um cúmulo de nuvens de uma tempestade terrível. Você vê assim de longe, parece nuvens de uma enorme tempestade. Mas quando você chega de perto e olha, aquelas nuvens de tempestade, na verdade, são milhares e milhares de anjos cantando aleluias ao Senhor. De maneira que essas lutas e dificuldades que enfrentamos, às vezes parecem coisas terríveis, difíceis, mas aproxime-se mais e olhe para as suas lutas através dos olhos da fé, e você verá que são anjos cantando aleluias ao Senhor. As lutas para o verdadeiro cristão são simplesmente oportunidades para que Deus possa mostrar que Ele está do seu lado. Então, se Deus está do seu lado, você vai vencer. Você vai vencer. Então, não olhe os obstáculos como uma desaprovação de Deus. Olhe os obstáculos como uma oportunidade de Deus te abençoar, te dar a vitória. Mas eu quero contar aqui uma pequena história. Havia numa aldeia um velho muito pobre, mas até reis o invejavam, porque ele tinha um lindo cavalo branco. Reis lhe ofereciam quantias fabulosas pelo cavalo, mas o homem dizia: este cavalo não é um cavalo para mim. Ele é uma pessoa, é como se fosse vender uma pessoa, um amigo. Eu não consigo vender um amigo. O homem era pobre, mas jamais vendeu o cavalo. Numa manhã descobriu que o cavalo não estava na cocheira. A aldeia inteira se reuniu e algumas pessoas lhe diziam: seu velho estúpido, tolo,
Sabíamos que um dia o cavalo seria roubado. Não teria sido melhor ter vendido o cavalo? E o velho disse: Não cheguem a tanto, simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Esse é o fato. O resto, se dizer que ele foi roubado, isso aí é apenas uma imaginação sua. Se trata de uma desgraça ou uma bênção, eu não sei, porque este é apenas o fato. O cavalo não está aí. Quem pode saber o que vai seguir? As pessoas riram do velho. Elas sempre souberam que ele era um pouco louco. Mas 15 dias depois, de repente, numa noite, o cavalo voltou. E ele não havia sido roubado. Ele havia fugido para a floresta. E não apenas isto. Ele trouxe consigo uma dúzia de cavalos selvagens com ele. Novamente as pessoas se reuniram e lhe disseram: Velho, você estava certo. Não se tratavam de uma desgraça. Na verdade, provou ser uma bênção. O velho disse: Novamente vocês estão se adiantando. Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem sabe se é uma bênção ou não. Este é apenas um fragmento. Você lê uma única palavra de uma sentença e como pode julgar todo o livro? Dessa vez as pessoas não podiam dizer muito, mas interiormente sabiam que ele estava errado. 12 lindos cavalos tinham vindo e o velho tinha um único filho, que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, o rapaz caiu do cavalo e fraturou a coluna. E ali ele ficou preso por um longo tempo em uma cadeira de rodas. Novamente as pessoas se reuniram e mais outra vez o julgaram e disseram: Você tinha razão novamente, foi uma desgraça, hein? Seu único filho perdeu o uso das pernas e na velhice ele era o seu único amparo. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho disse: Vocês estão obcecados por julgamento, vocês são muito pessimistas. Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe se isso é uma desgraça ou uma bênção. A vida vem em fragmentos, mas isso nunca é dado. Aconteceu que, depois de algumas semanas, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho foi deixado para trás, porque estava numa cadeira de rodas. A cidade inteira estava chorando, lamentando-se, porque aquela era uma luta perdida e sabiam que a maior parte dos jovens jamais voltariam da guerra. Elas vieram até o velho e disseram: Você tinha razão, velho. Aquilo se revelou uma bênção. Seu filho pode estar numa cadeira de roda, mas ainda assim está com você. E nossos filhos foram-se para sempre. O velho disse mais uma vez: Vocês continuam julgando. Ninguém sabe. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Mas somente Deus sabe a totalidade. Sabe se isso é uma bênção ou não. E continuou: Não julguem, porque dessa maneira se tornarão unidos com a totalidade. Vocês ficarão obcecados com fragmentos, pularão para conclusões e a partir de coisas pequenas. Quando alguém julga, deixa de crescer. Julgamento significa um estado mental estagnado, e a mente sempre deseja julgar, porque está em processo, é sempre arriscado e desconfortável. Na verdade, a jornada nunca chega ao fim. Um caminho termina, outro começa. Uma porta se fecha, outra se abre. Atinge-se um pico, sempre existe um pico mais alto. Somente os que são muito corajosos, não se importando com a meta e se contentando com a jornada, satisfeitos simplesmente de viver o momento
e de nele crescer. Somente estes são capazes de caminhar com a totalidade. Bom, essa história, ela aponta um pouco para o fato de que nós não devemos julgar as coisas precipitadamente. O que parece ser uma desgraça pode, na verdade, ser uma grande bênção. Então, Golias foi uma bênção na vida de Davi. A baleia que engoliu Jonas pareceu uma desgraça, mas foi a maneira dele convencer a Nínive, porque quando o povo viu Jonas saindo da baleia, eles criam que a baleia era um deus. E quando ele saiu da boca da baleia, eles creram que Jonas era filho do Deus do mar, e eles pararam para ouvir. Sansão foi preciso perder os olhos para que todo aquele povo estivesse ali no templo de Dagon e ele derrubasse aquele templo ali e matasse todo aquele povo. Na verdade, Jesus Cristo ser morto numa cruz pareceu uma tragédia. Um homem inocente morrer daquela maneira, mas aquilo comprou a nossa salvação. Então, por detrás de cada evento que parece ser uma desgraça, uma derrota, uma ruína, uma tragédia, pode se encontrar uma bênção. Porque Romanos 8:28 é a verdade. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.